Hello, flores do meu jardim. Eu me chamo Fabi, sou lá do ateliê Fabi Biscuit Oficial e hoje é mais um dia de maratona com a equipe Fabi Rodrigues. Hoje eu vou trazer a demonstração desse molde que eu recebi muito pedido para que eu mostrasse como que tira as partes, como que faz a montagem. Então eu escolhi fazer essa peça hoje. Esse molde ele é o molde Topo Ratinhos. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês desse vídeo, tá? Todos os materiais que a gente vai estar utilizando. E para complementar a peça que a gente vai fazer com esse molde, eu vou utilizar esse molde, que a gente vai utilizar essa galinha, que eu já até tirei ela aqui, ó, ela já tá aqui prontinha, é só fazer a pinturinha dela. A gente também vai utilizar esse molde, que eu também já deixei prontinho aqui, que é a cestinha, que vai na mão da nossa Minnie. E aqui é amido de milho, tá? Que eu passo e aí a gente bate e aí fica depositado aqui. A gente vai utilizar essa botinha aqui, olha, desse molde, tá bom? Vou deixar todos os materiais na descrição desse vídeo. Vou deixar também o meu cupom para desconto, para que você, na compra dos seus materiais lá no site, utilizando o meu cupom nas suas compras acima de R$ 50, você tem desconto, tá bom? Vou deixar aqui também o meu Instagram, já te convido a me seguir lá no meu Instagram, porque lá eu trago muitas outras ideias e inspirações para vocês. Então, bora pro vídeo. E a primeira parte, a gente vai montar a cabecinha, tá? Aqui eu tô utilizando uma bolinha de 30 milímetros, que eu achatei ela bem achatadinha, tá? Vocês podem utilizar uma bolinha maior, pode utilizar de 35 até a de 40. A propósito, aqui no cardzinho orienta a bolinha de 40, tá bom? Então, vocês podem usar a de 40, a de 35. No meu caso aqui, eu vou utilizar a de 30 milímetros inteira e bem achatadinha, tá bom? E aí eu abri a massinha preta numa espessura de 2 milímetros e a gente vai somente cobrir aqui a nossa bolinha. Eu posso passar uma colinha aqui para auxiliar na colagem. E aí eu vou jogar essa massinha aqui para cima e vou cortar esse excesso. E aí depois a gente só alisa. A gente corta um pouco mais. E aí vocês vêm com o rolinho e alisa essa massinha até ela ficar bem lisinha e bem bonitinha. Com a palma da mão, você vai alisar com essa partezinha da mão. Você vai deixar essa cabecinha bem lisinha para a gente estar trabalhando com ela. E aí ela vai ressecar, secar. Você pode fazer várias e deixar já prontas para utilizar no outro dia, tá bom? Vai ficar bem lisinho. A outra parte que você também vai fazer vai ser a perninha. E aqui eu vou utilizar essa daqui, que é mais gordinha. Então, eu vou utilizar ela. E aí eu tiro, coloco uma massinha, tiro o excesso. Ela já sai assim, olha, prontinha para o uso. Caso você for utilizar ela com o próprio sapatinho, esse aqui é o sapatinho, você vai tirar ela dessa forma, vai deixar secar e depois você vai só encaixar no sapatinho mole, tá bom? Aqui no meu caso, eu vou utilizar de outra forma. Tô aqui com as duas perninhas e aí no meu caso, como eu vou fazer ela de botinha, então eu vou retirar aqui o pezinho dela e vou aqui dar uma alisadinha e vou vir com o palito de dente molhado em água. Eu molho esse palitinho na água e vou colocar ele aqui por cima
girando até chegar ali embaixo. Esse processo do palito, você vai utilizar independente do sapatinho que você for colocar. Se você não cortou o pezinho, essa partezinha aqui, você mesmo assim vai colocar esse palitinho, tá? Ele que vai sustentar a sua perninha. Aqui as minhas duas estão prontas. E aí, a gente vai dar uma alisadinha aqui nessa parte de baixo, que é aonde vai encontrar o nosso corpinho. E aqui, numa parte aqui de baixo, você também vai alisar um pouquinho, que é onde vai entrar na nossa botinha, para facilitar, tá? Como se fosse uma pontinha. Nas duas perninhas. E agora, a gente vai deixar secar, tá bom? E a próxima parte vai ser os bracinhos, que a gente vai utilizar essa daqui como uma medida, na verdade, porque eu vou colocar a massinha aqui dentro. E aí, depois eu dou aqui mesmo na mão, para ficar um rolinho mais fácil aqui de eu manusear, tá bom? Então, a gente utiliza como medida. Ficou assim os nossos bracinhos, olha, tá bom? Então, vocês vão utilizar a medida. Tirou, cobriu aqui, é só vocês alongarem um pouquinho. Eu não gosto do bracinho muito fino, eu gosto dele um pouquinho mais gordinho. E aqui a gente vai fazer uma pequena marcação, pra gente dar um movimentozinho pro bracinho dela, olha. E para essa daqui, a gente também vai aqui, que ela vai estar segurando a galinha. Marcar um pouquinho mais. Esse aqui vai dobradinho, tá? A gente vai também deixar ressecar. E agora a gente vai fazer o corpinho da nossa Minnie, tá bom? A gente passa aqui o amido de milho. E aí eu vou colocar 2 rolinhos bem pequenininhos aqui, aonde é a barra da calcinha dela. Pode passar um pouquinho de cola para não soltar. E aí agora a gente vem e preenche aqui com a massa, no caso aqui eu vou utilizar o rosa, mas você utiliza aí a cor que você for fazer. E ela já sai bem bonitinha, olha. É só você dar aquela alisadinha, tá? Nela. Aqui também você dá uma apertadinha aqui. Aqui a gente vai marcar onde a gente vai colocar o pescocinho. E aqui embaixo, aonde a gente vai colocar a perninha, a gente já abre um pouquinho. Mas a gente vai deixar ressecar, não secar, tá? Ressecar algumas horas para depois a gente fazer um furinho maior e encaixar na nossa perninha. A nossa cabecinha, ela já tá seca. Aqui eu vou escolher o lado que tá mais machucadinho, mais feinho, que é aonde a gente vai colocar a fuça da nossa Minnie, tá? E aonde tá mais bonitinho vai ficar para trás, que vai ficar aparecendo, tá bom? E aqui eu já tô com a massa no tom de pele. E a gente vai colocar aqui dentro da cavidade. E espalhar bem aqui a nossa massa. Faço um rolinho. Olha só como ela sai bem bonita, olha. Bem bonitinha. Aqui a gente já vai passar cola. E aqui a gente já vai colar o focinho, ou o rostinho, enfim, na nossa cabecinha, tá bom? Posiciona e aí depois vocês vêm acomodando. Aqui nessa parte, olha, que é a parte dos olhos. Vocês vão dar uma apertadinha. Aqui em cima, com essa palma aqui, essa parte aqui da mão que não marca, vocês vão apertando aqui um pouquinho. E agora a gente vem acomodando aqui embaixo. A bochechinha.
Aqui a gente dá uma leve apertadinha. Aqui também a gente dá uma leve apertadinha. Aqui a gente sobe um pouquinho aqui, olha, para não ficar o narizinho muito caidinho. Porque a gente fez a pressão aqui para colar, então ele cai um pouquinho, né? A gente dá uma apertadinha assim para cima, olha. Olha só como ficou bonitinho. Aqui, olha, é aonde a gente vai marcar o sorrisinho dela. Aqui. E aqui embaixo, a gente vai marcar, já vou marcar o sorrisinho aqui, ó. Subo aqui, subo aqui. E com o cortadorzinho redondo, eu vou marcar aqui a boquinha dela. E aí, se precisar, eu dou aqui uma ajeitadinha com essa outra esteca. Se vocês forem fazer ela sem estar sorrindo, já tá pronto. Mas aqui eu vou abrir uma boquinha, vou utilizar essa ferramentinha aqui, olha. E vou vir aqui bem no meizinho. E vou abrir. E vou ir abrindo aqui um pouquinho mais. Olha só como que vai ficando. A gente abre um pouquinho mais aqui. Tanto que vocês aí quiserem mesmo, tá? Não tem uma regra. E aqui eu venho, aperto aqui com o rolinho. Aperto aqui com o rolinho. Vai ficar uma boquinha bonitinha e delicadinha. Olha só. Tá bom? Aqui vai do gosto mesmo, tá? Você pode fazer ela até mesmo só sorrindo, sem estar com a boquinha. Aqui vocês podem subir um pouquinho mais esse narizinho dela. Para ela ficar com o narizinho bem levantadinho, olha. Ficou bonitinha. Aqui a gente já marca o local dos olhos. O local do nariz. E aqui eu já passei uma colinha e coloco os olhos, que vocês também encontram lá no site da Fabi, tá? Posiciono. E vou acomodar aqui com a minha ferramentinha, que eu improvisei. Olha só. E agora a gente vai deixar secar. E agora a gente já vai fazer a nossa botinha. Minhas perninhas já estão secas, tá? Eu já vou fazer as botinhas, que eu vou utilizar essa cavidade. Vou deixar tudo na descrição, tá bom? E aí eu vou fazer aqui de rosa. Eu já tenho uma pronta. Vamos fazer a outra. Eu vou pegar com essa ferramentinha, eu vou pegar um pouquinho de cola Nivea e vou passar lá dentro, porque esse moldezinho é bem fundo. E aí eu passo o amido aqui por fora. Faço uma coxinha bem fina e vou colocar lá na parte mais funda da minha botinha, tá? Tira aqui um excessozinho. E aí eu aperto aqui dos lados e vou soltar aqui, olha. Pronto. Olha só como que ela sai, bem linda. E aqui a gente fura aonde que vai a nossa perninha. Aqui eu vou dar uma alisadinha aqui para ficar bem, um acabamento bem bonitinho. Faço aqui novamente. E aí eu já vou colocar minha perninha, enquanto o pezinho tá, o sapatinho tá mole, tá? Vai me facilitar. Então, eu vou passar a cola aqui. E vou colocar aqui. Não afunda muito. Aqui também. Beleza, olha só como ficou. A gente vai deixar também secar, tá bom? Aí essa parte tem que secar pelo menos um dia. Com o seu sapatinho já seco, o seu corpinho, você só deixou ressecar, não deixa ficar seco, tá?
Então, aqui, olha, a gente termina de furar, porque ele não está seco, mas a gente consegue trabalhar sem danificar o corpinho, tá? E aqui a gente vai cortar esse palitinho. A gente não vai precisar desse palitinho todo. E a gente vai passar a cola aqui dentro. E vamos colar aqui no na nossa perninha. Ficou assim a nossa bonequinha, a nossa Minnie, tá bom? Agora a gente vai deixar secar de um dia para o outro, tá? Que é para o sapatinho ficar durinho, a gente conseguir manusear com tranquilidade a nossa peça, que a gente vai colocar sainha e tudo mais. Então, essa parte agora tem que estar bem sequinha. As partes que nós já fizemos estão aqui. Tá o corpinho, que já tá sequinho. A cabeça, que a gente tem que fazer as partes finais. Os bracinhos também já estão aqui sequinhos, tá? Deixei essa parte aqui toda secando de um dia para o outro. Já fiz aqui, olha, as flores na minha cestinha. Passei uma sombrinha marrom aqui para dar uma graça, olha como ficou bonitinho. E coloquei as flores com o ejetor mesmo, que tem lá na Fabi Rodrigues. Essa sombra também é do estojinho, que tem lá na Fabi Rodrigues. E já pintei aqui a minha galinha, olha. Já fiz aqui os detalhezinhos. E falo para vocês que se vocês não têm esse molde, comprem, porque ele é muito, muito lindo. Essa galinha fica um charme no tema fazendinha. Olha, tem um ninhozinho com ovos, tem aqui uma girafinha que dá para você fazer safari, tem um macaquinho. Então, assim, ele é lindo. Tem aqui um gatinho e que também dá para você fazer um bichinho do safari, uma onça, enfim, e um gatinho. Gente, então ele é muito, muito, muito lindo. Se você não tem, providencie, porque vai enriquecer muito o seu trabalho, tá? A minha galinha, então, já tá seca. Seca não, pintada, tá? Eu tirei ela, deixei ela dar uma ressecadinha, pintei e pronto. Agora a gente já vai montar as nossas peças. E aí, antes de eu iniciar a montagem, eu vou tirar as mãozinhas da minha Minnie, tá? Que aí, enquanto eu monto, ela vai dando uma ressecada, porque como ela é grandinha, ela acaba sendo um pouco pesada. Então, se eu tirar na hora de usar, ela vai cair por conta do peso que ela tem. Então, a gente deixa essa mãozinha aqui ressecar, enquanto a gente vai para a montagem da nossa Minnie, tá? Que olha, sai bem fácil. Olha, aqui a gente vem com uma faquinha para dar uma marcaçãozinha aqui nos dedinhos dela. Aqui eu vou abrir aonde eu vou colocar o meu bracinho, olha. E eu não vou dar movimento, porque uma vai segurar a minha cestinha, inclusive eu já vou colocar ela aqui assim, olha, de forma que ela pegue ali a minha cestinha, tá? E a outra, que eu também já retirei aqui, olha, eu vou deixar ela assim porque ela vai segurar a galinha, tá bom? E agora que eu atentei para um detalhe, minha gente, a minha luvinha, a mãozinha branca, e eu fiz a galinha branca. Não vai ficar legal. Vou fazer então a galinha marrom. É bom que eu já tirei ela aqui para vocês verem esse molde. Então, olha, a gente vai passar um amido de milho aqui, ó. Onde a gente vai tirar a galinha. A gente vai fazer uma pontinha assim, fina. E aí, ela tem a asinha, olha. A gente vai colocar essa pontinha dentro da asa. E a gente vai apertar bem. Ela já sai inteira. É só mesmo fazer a pintura. Olha só. Que a gente dá aquela dançadinha no molde. E a gente já pode tirar. E olha só como que ela sai inteira, perfeitinha, olha. É só fazer a pinturinha do bico, da crista, do papo. Olha que bonitinha. Então, vou deixar ela ressecar aqui na minha estufa, que aí eu pinto e a gente já pode estar utilizando, tá?
Enquanto isso, a gente vai trabalhando. E no meu Instagram tem como eu fiz a minha estufa. Caso vocês queiram dar uma olhadinha, tem no destaque estufa, lá no meu Instagram, para vocês darem uma olhadinha, porque é ótimo, ainda mais aqui que tá essa chuva. Agora a gente vai fazer a saia da nossa Minnie. Eu abri aqui uma massa rosa e eu vou utilizar o cortador. Esse aqui é o kit de cortador, ele é o maior. É o número 7, é o maior. E aí eu vou abrir aqui a primeira parte. Tira aqui com uma faquinha que grudou um pouco. E agora, a gente vai abrir aqui no centro. E aí, sempre lembrando que o tamanho que você escolher para cortar aqui vai determinar o comprimento da sua saia. Então, se você fizer com um cortadorzinho bem pequenininho, a sua saia vai ficar longa. Se você fizer com um cortador grande, sua saia vai ficar curta, tá? Então, como a Minnie tem uma sainha curta, a gente vai ver aqui com qual que vai ficar melhor. Eu acredito que vai ser com esse aqui, olha, que é o de número 4, para a sainha dela ficar um pouquinho mais curtinha. Olha só. Agora a gente passa aqui um amido de milho para essa massinha não ficar grudando aqui na nossa mão. E aí eu vou separar e vou preguiar. A Minnie tradicional, agora a gente só iria dar uma leve franzidinha e colocar nela, mas eu quero a minha com a sainha mais preguiadinha, porque a minha é uma fazendeirinha, né? Então, eu quero ela com a sainha um pouco mais preguiadinha. E aí é só preguiar até o final. E aí eu vou dar uma acelerada aqui e volto com ela já preguiadinha. Minha sainha tá preguiadinha. Agora a gente vai fazer uma pressãozinha aqui, aonde vai na cinturinha, para que ela abaixe e una aqui, né? E essas bordas eu dobrei para dentro, olha. Nas duas extremidades, a gente dobra para dentro, que é para fazer um acabamento perfeito, tá? Então, dá uma pressionadinha. Olha só como que ficou. Agora, a gente pode vir usar o cortadorzinho aqui novamente, olha. E só cortar aqui, para dar uma acertadinha. E já colocar na nossa minezinha. Agora, a gente passa aqui uma cola na cinturinha dela. E aí, é só a gente colar a nossa sainha. E aqui vocês vão franzindo, porque a preguinha, ela tende a sair, né, a se desfazer. Então, vocês vão acentuando a preguinha, tá? E aqui, olha, aonde a gente dobrou para dentro, é aonde nós vamos unir uma parte na outra, para dar aí um acabamento bem lindo e bem perfeito. Não dá nem para ver aonde que foi a emenda da sainha. É só a gente alisar agora. Para alisar a sainha, eu gosto dessa ferramentinha aqui, que já é de estimação, que é uma agulhinha de crochê, porque ela me dá mais firmeza. Eu gosto muito de utilizar ela aqui, ó, para ir rasgando essa massinha. A gente rasgando ela literalmente aqui, mas com delicadeza, né? E só na parte de cima. E agora a gente vem com um pincelzinho de água para dar o acabamento aqui. O meu pincel, eu só molho na água, eu não coloco água aqui dentro. Eu só molho e aliso. Eu acho que dá mais trabalho você colocar água aqui dentro e ficar apertando. Eu acho que acaba dando mais trabalho. Então, eu só deixo um potinho aqui do meu lado e vou molhando esse pincel ali na água. Se você não tiver o pincelzinho, você também pode fazer esse alisamento com
uma, um cotonete. Vem com o cotonete também molhadinho aqui, olha, e alisa para tirar toda a rebarba. Lembrando que esse acabamento é muito importante. Vocês não podem deixar a rebarba, porque fica um trabalho mal acabado e perde o valor. Olha só. Agora, a gente vai colocar um papelzinho higiênico debaixo dessa sainha. E eu já deixo vários papelzinhos assim, olha, para utilizar. E a gente vai colocar aqui debaixo dela para ela ficar um pouquinho mais balonezinha. Não ficar tão caidinha. Não aconselho colocar algodão, porque o algodão ele gruda e depois para você tirar é um sofrimento. Então, olha, aquela já vai ficar mais cheinha. E a gente deixa secar. Aqui eu vou colocar na minha estufa. E aqui eu abri uma massa, um ocrezinho, olha. Eu abri na espessura de 3 milímetros. Vou texturizar com esse rolinho, que eu amei demais, que é o de areia grossa. Eu vou texturizar com ele. E aí, eu abri aqui, olha, uma massinha na espessura de 3 milímetros. Na espessura de 3 milímetros. E vou texturizar com esse rolinho de areia grossa. Eu vou texturizar levemente, não vou passar muito forte. Com esse daqui, eu vou fazer um chapéu. Então, eu vou pegar aqui meia bola de 35, que vai me dar a forma aqui do meu chapéu. Vou colocar ele aqui em cima, minha massa aqui em cima dessa bola. Vou passar um creminho aqui, que aí não gruda. Um creminho Nivea aqui, ó, pra não grudar. Um amido de milho também. E aí, eu vou colocar essa minha massa aqui em cima e vou fazer o corte. E aqui, eu vou tentar primeiro com o maior. Esse daqui é o de número... Deixa eu ver, de número 6. Vou tentar com o maior. Se ficar grande, eu venho com o menor. Mas primeiro eu vou tentar com o maior, tá? Então, aqui, olha, eu vou centralizar e vou cortar. Ficou assim. Ela saiu um pouquinho do meio, a gente coloca ela aqui no meio. E aí, a gente vai agora apertar esse chapéuzinho aqui, ó. Pra dar o formato de boinazinha, daqueles chapéuzinhos de sol. A gente vai dando apertadinha aqui para ela ficar bem no formato da bolinha, olha. Olha só como que ficou. Que a gente pode vir passar levemente aqui, olha, aonde desmarcou, apesar de que a gente vai decorar esse chapéuzinho. Então, não precisa preocupar muito com aquela parte. E agora a gente pode tirar a nossa bolinha dali de dentro e vamos testar para ver se ficou bom o tamanho. Olha só. Olha, eu acho que ela ficou... O chapéuzinho ficou muito caído. Tampou muito ela, olha. Não ficou ruim, olha. Mas eu acho que eu prefiro que fique menos caído. Então, eu vou refazer, remodelar com uma bolinha de 25, tá? Eu só vou colocar aqui em cima e vou acomodar, remodelando esse chapéuzinho, olha. Só eu remodelar nessa bolinha. Aperto aqui para texturizar. E agora vamos ver. Ah, eu gostei mais, olha. Ela parece mais a cabecinha. Então, vocês vão usar meia bola de 25. Ficou assim. E aí, depois que tiver pronto, não precisa ser agora, a gente põe uma linguinha lá dentro. E o narizinho eu vou colocar depois também, porque se eu colocar agora, quando eu for fazer essa parte do chapéuzinho e tudo, eu vou acabar sem querer achatando ele. Então, eu ponho esse narizinho depois. Eu ponho aqui, ó, um araminho, aonde eu vou encaixar esse narizinho, para ele não cair. E pronto, a gente pode, então, fazer o nosso... finalizar o nosso chapéuzinho. Vou passar uma colinha aqui na borda.
só na borda, não vou passar ali no fundo, tá? Vou passar só na borda. E já vou colar aqui na minha cabecinha. Vou fazer alguns movimentozinhos aqui. Olha só. E aí, a gente vai também deixar esse chapéuzinho dar uma ressecadinha. Se vocês ver que tá caindo essa partezinha aqui da frente, você dá uma levantadinha que é pra não tampar o rostinho dela, tá? Às vezes a massa tá um pouquinho mais molinha, e aí vocês vão observando e vai ajustando. A gente pode acentuar um pouquinho mais as marcações, para ele ficar ainda mais fofinho, olha. A gente vai deixar aqui também, do ladinho aqui das flores. E agora a gente vai tirar as orelhinhas. A gente vai tirar o par da orelhinha. Minha saiu do molde. As duas orelhinhas. E aqui eu vou pegar um cortadorzinho, pode ser pequeno. E aí eu só vou fazer uma leve entradinha aqui, olha, nas minhas orelhinhas. Para elas colarem lá de uma forma melhorzinha, tá? E agora a gente vai colar a nossa orelhinha. Passar uma colinha aqui, outra colinha aqui. E aí a gente vai colocar essa orelhinha um pouquinho mais... Aqui deu um defeitinho, olha, então eu vou passar a cola ali. E aqui a gente tira aqui com uma água. A gente vai colocar essa orelhinha mais espalhadinha. Não junta, mais pro ladinho, tá? Então, eu vou colar aqui e aqui. Tá? Se vocês quiserem, pode até colocar um araminho, igual eu coloquei esse aqui, ó, no narizinho, para ajudar a firmar. A propósito, seria ótimo aqui, porque a minha massa do chapéu, ela só deu uma leve ressecadinha, ela não está firme. Se você deixar esse chapéuzinho secar, fica excelente para fazer esse trabalho. E aí, a gente vai colar o nosso lacinho aqui, olha. Não aqui, não. A gente vai colocar do ladinho, porque a gente vai colocar aqui as flores que a gente fez. Aqui eu dou uma apertadinha aqui para colar bem ali na minha base. Tá? E a gente vai deixar essa parte aqui secar um pouco. Vou deixar ali na minha estufa para depois a gente vir colocar nas flores. Enquanto aquela parte seca, a gente vai então terminar os detalhes do vestidinho. E eu vou fazer um aventalzinho com esse cortador oval. Vou fazer rosa também. Poderia fazer branco, porém, eu acho que se eu fizer branco, vai ficar parecendo confeitaria. Então, eu vou fazer tudo numa paleta rosa. Eu pus aqui o corpinho rosa mais claro e a sainha ficou um rosinho um pouco mais escuro. Mas você pode fazer aí da cor que você achar melhor, tá bom? Então, aqui, olha, usei esse cortador, abri e só cortei um pouquinho aqui na minha base. E essa ponta, como é mais fininha, eu vou dar uma acentuadazinha nela para ela ficar mais redondinha e menos pontuda. E agora a gente já pode colar com cola branca. E aí eu vou colocar aqui, olha, bem próximo da minha sainha, bem centralizado na minha sainha.
E vou aqui dar uma apertadinha aqui, olha. Aqui já ficou meio grossinha, vou pegar uma mais fininha. E eu tenho um mais fininho, que eu vou usar ele aqui, olha, para me auxiliar, para nivelar essas duas partes. Olha só. Que vocês procurem uma estequinha que chegue até ali com mais delicadeza, sabe? Às vezes um palitinho. A gente passa o cotonetezinho. Aqui agora eu vou fazer um cintozinho para ela. Eu vou fazer um rolinho bem fininho, bem fininho. Essa ferramentinha aqui é ótima. Comprei lá no site da Fabi também, tá? E agora aqui, a gente vai achatar também com essa ferramentinha. Vou passar um amido de milho aqui, que é para não grudar. E a gente vai achatar aqui, olha, fazendo pressão da mesma forma, pra gente ter um cintozinho da mesma largura ele todo, tá? Olha só. E agora a gente vai e coloca na cinturinha dela. Como a minha massa tá bem molinha, eu só molhei aqui na água o meu pincelzinho, tem até muita água nele. E aí eu vou espalhar aqui um pouquinho de água. E vou colocar. Aqui no início eu vou rasgar essa pontinha. E vou colocar aqui, olha. Chegou aqui, eu rasgo também. E aí eu venho e vou nivelar aqui para ficar tudo bem unidinho, bem bonitinho, tá? Esse excessozinho aqui eu posso até cortar com uma tesourinha. E aqui é só deixar bem lisinho, bem bonitinho. Agora a gente vai fazer os nossos bracinhos para eu colocar ele ali e a gente já fazer o suspensóriozinho ali nela, tá? Aqui a gente vai utilizar essa cavidade aqui para fazer a manga do vestidinho dela. E a gente vai colocar aqui uma coxinha bem pontudinha dentro dessa cavidade. E a gente vai passar a cola aqui em uma das extremidades do meu bracinho que já tá seco. E aí eu vou afundar ele aqui, ó. Afundei ele aqui, eu tiro aqui, ó. Bom, vou fazer o outro também. A coxinha bem fundinha, a gente coloca lá dentro, passa cola em uma das extremidades e coloca aqui afundando também. Prontinho. Agora a gente já pode colocar no vestidinho. Então, nós fizemos uma posição mais para baixo e uma posição mais para cima, lembram? Então, essa posição mais para baixo, que é a que ela vai estar segurando a nossa cestinha, a gente vai colar primeiro. Olha só. E agora, essa aqui, ela vai estar segurando a galinha, né? Então, a gente vai pôr viradinho pro lado. Então, a gente vai colar ela virada um pouco pro ladinho. Não vira muito, porque ela não vai estar abraçada totalmente com a galinha, porque a mão dela é grandinha, né? Olha, a gente coloca nessa posiçãozinha, olha, tá?
certo? Agora a gente já pode colocar a alcinha do macacãozinho, da jardineirinha. Eu fiz aqui da mesma forma que o cinto, eu posso rasgar essa partezinha aqui, ó. E aí, eu corto essa pontinha aqui, corto essa daqui também. E aí, a gente vai passar a colinha. Como ela botou aqui, então aqui a gente não vai alisar, porque ela vai abotoar aqui nessa parte. E aqui a gente vai fazer a união. E aí aqui sim a gente dá uma alisadinha, apesar de que aqui a gente vai colocar um lacinho. Então aqui é só para colar e não soltar, tá? Que aqui eu vou colocar um lacinho nela. Olha só, ficou bem bonitinha, bem fofinha. A Fabi tem lá no site dela, esse molde aqui, olha, ele é de micro flores, bem pequenininho. Então, eu vou utilizar ele pra gente fazer aqui o botãozinho da jardineirinha. E, gente, é bem pequenininho mesmo. Ele fica ótimo para esses trabalhozinhos. Eu vou utilizar esse daqui, olha, essa cavidadezinha. E é tão pequeno que aqui, olha, é melhor dar uma apertadinha e a gente tira com um palitinho, olha. E já coloca aqui na roupinha dela. Vou tirar a outra e mostro pra vocês. Olha só, como é bem pequenininho, olha. Fica um botãozinho bem bonitinho. Aqui, olha, eu fiz um xadrezado, tá? No vestidinho dela, a blusinha continua rosa. E aqui no vestidinho eu fiz um xadrezado com algumas cores, fiz no pincel mesmo. E agora a gente já vai colocar ela segurando a galinhinha e a cestinha. Aqui, ó. Essa mãozinha, que a gente deixou ela encurvadinha, ela vai estar segurando a cestinha. A gente passa uma colinha aqui e já encaixa a nossa cestinha aqui, ó. Tá? Já deixa encaixadinha aqui, olha. Se precisar, faz uma pressãozinha aqui com uma estequinha para ficar bem coladinho. E aqui, a gente passa a cola aqui no bracinho dela e já cola aqui, ó. Tá bom? E a de cá vai segurar a galinha, então eu vou passar uma cola aqui e vou colar essa galinha aqui no corpinho dela. Acho que assim ficou melhor. Passar uma Tec Bond. Passar uma Tec Bond aqui, que aí cola melhor. A gente coloca ela aqui, ó. Coladinha. E agora a gente coloca o bracinho. Eu vou passar a cola aqui. Bracinho não, a mãozinha. E vou passar a cola aqui na mãozinha. Encaixei primeiro aqui no meu bracinho. E agora,
eu coloco aqui, olha, na minha galinha. A mão dela vai encolher um pouquinho mais, e aí quando encolher a galinha vai aparecer mais, tá? Olha só, bonitinha. Agora a gente deixa secar. Agora a gente já vai terminar o chapéuzinho dela. E antes de eu colocar as flores, eu vou dar uma sombreada na bordinha desse chapéuzinho. Subindo um pouquinho. Ficou assim, olha, toda a partezinha do chapéu. A gente dá uma sombreadinha aqui também próximo dessa orelhinha. Prontinho. E agora a gente vai vir dispondo as flores. Eu não sei se eu vou utilizar todas que eu fiz, mas a gente vai dispondo aqui agora. De uma forma que fique bem bonitinho, que fique harmônico, que fique delicadinho. E aí aqui agora eu vou dispondo, tá? Da forma que eu achar que fique bacana, eu volto quando eu tiver terminado. Ficou assim, olha. Coloquei aqui umas pequenininhas brancas, essas daqui, acho que ficou bacana assim. E sombreei, tá? Usei um pincelzinho bem macio, giz pastel, e dei uma sombreada aqui. Já passei o blushzinho nela também, olha. E vou agora só colocar o narizinho. Fiz aqui o narizinho, não pesei, tá? O tamanho que você achar que fica bacana aí. Passo uma colinha. E aí eu encaixo ali no meu araminho, olha, que eu coloquei, tá? Eu não gosto de fazer o narizinho muito pequenininho. E aí você vai levantar ele um pouquinho pra cima pra ele não ficar caidinho, olha, tá? Agora a gente vai pro corpinho. E agora a gente já vai colar a cabecinha na nossa mini. Aí eu vou utilizar aqui uma bolinha de massa preta. Vou fazer uma coxinha com a ponta bem fina. Vou colocar a cola lá no pescocinho, lá no buraquinho. Encaixei aqui, olha. E agora eu vou cortar o excesso com uma tesourinha fina, tá? Uma tesourinha afiadinha. Aqui a gente já vai colocar o arame. Esse arame aqui que eu estou usando, você pode utilizar o de número 18 ou 16. Aqui eu vou pela cabeça e meço ali mais ou menos o tamanhozinho do corpo. Passo a colinha branca. E ponho um pouquinho de cola instantânea aqui, ó. Bem pouquinho, porque se encostar com a cola branca, fica manchado de branco, tá? É bem pouquinho. E a gente encaixa aqui no nosso pescocinho. Olha só, eu coloquei ela um pouquinho de ladinho, olha, não coloquei ela de frente. Pra gente dar um movimento, dar um charme. Olha como ficou linda, linda essa peça. Muito fofa. E olha só como ficou linda a nossa Minnie. Eu amei demais, olha só. Coloquei aqui um arco de maçãzinhas com flores, para remeter bem o tema de fazendinha. A grama bem delicadinha. Eu usei o rolo de textura lá da Fabi, que é o rolo de textura de grão de areia grosso. Tô amando esse rolinho para fazer gramas, tá? E olha que linda que ficou. Essa é uma caixa 7x7, então é uma caixa mini luxo. Coloquei aqui as rendas e as fitas para ficar uma caixa de luxo bem linda e bem charmosa e apaixonante. Já me conta aqui nos comentários se você também amou essa peça. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os materiais que eu utilizei, inclusive os complementares,
para finalização dessa caixa, eu deixo tudo aqui na descrição do vídeo. Deixo também o meu cupom de desconto para você ter desconto nas compras lá no site da Fabi Rodrigues, compras acima de R$ 50 você tem desconto. Deixo aqui também na descrição o meu Instagram para você me acompanhar por lá e ver muito mais dicas e peças de inspiração para você, tá bom? Não esquece de deixar aqui um comentário, contar o que você achou, todas as dúvidas você pode deixar aqui também. Não esquece o like e eu te vejo até a próxima. Beijos!